Eu estava olhando numa visão noturna, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, o mar Mediterrâneo. E 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto sobre 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual levantou-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Este chifre pequeno aqui é o símbolo do anticristo. Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido no corpo, e as visões de minha cabeça me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdadeira significação de tudo isto. Ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4, são 4 reis ou reinos, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, sim, para todo sempre. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, sobre modo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 13, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Assim me disse ele: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis ou reinos, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. É a forma hebraica de dizer 3 anos e meio. Um tempo é 1 ano, tempos é 2 anos, e metade de um tempo é 6 meses. Mas o tribunal se assentará em juízo, e lhe tirará o domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui é o fim do assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbavam, e o meu semblante se mudou, mas guardei estas coisas no coração. Que Deus possa abençoar esta palavra ao seu coração. Pai, obrigado por este momento e por esta escritura. Recebe a nossa gratidão, Senhor, pela revelação profética. E agora usa-nos, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos, para ministrar, Senhor, o conhecimento da tua palavra e a revelação profética. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Sentados. Do que nós nos propusemos de ensinar à igreja a respeito das coisas que em breve vão acontecer, das coisas descritas profeticamente no livro do Apocalipse, no livro do profeta Daniel e em outros livros da Bíblia, dentro desse propósito da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, de preparação da igreja, dos santos para o arrebatamento. Nós vamos ministrar, na continuação, falar
sobre o anticristo. E nós já começamos no domingo anterior a ministrar sobre este personagem. É um homem importante porque ele tem um papel, ele tem um trabalho a fazer, um papel a desempenhar na história do homem, na história da humanidade. O anticristo é um homem que aparecerá, executará uma obra determinada, pré-ordenada ou pré-determinada e desaparecerá ao longo da história do homem. Por isso é importante nós compreendermos ou estudarmos e aprendermos a respeito deste personagem. Anticristo é o Cristo de Satanás, aquele que vai realizar o maior de todos os sonhos de Satanás, que nós vamos nos referir daqui a mais um pouco. Falando sobre este homem, domingo passado nós mostramos algumas coisas e eu gostaria de recomeçar falando agora sobre a base do seu governo, o seu poder. De onde é que ele governará? No nosso entendimento, o anticristo terá a base do seu governo, a base do seu poder na Europa, no antigo Império Romano restaurado, no que hoje nós conhecemos como o Mercado Comum Europeu ou como Comunidade Europeia. O Mercado Comum Europeu, ele teve início no dia 25 de março de 1957, portanto, há mais de 40 anos atrás. 40 anos atrás, houve o chamado Tratado de Roma, assinado na cidade de Roma, e é muito importante isto, para que você comece a entender como as coisas estão acontecendo dentro do antigo Império Romano. O Tratado de Roma criou o Mercado Comum Europeu. Os homens daqueles dias chegaram à conclusão que deveriam unir-se em termos econômicos e que esta união deveria evoluir para uma união política, uma união administrativa, para criar aquilo que os sonhadores da época, aqueles que idealizaram este Tratado de Roma, chamavam de Estados Unidos da Europa. Ou seja, a união de vários países da Europa, em torno de um comércio comum, de uma moeda comum, a derrubada das barreiras, de um exército comum, e eles então criaram o chamado Tratado de Roma. Entraram em 25 de março de 1957, 6 países assinaram este tratado, dando origem então, no meu modo de entender, o cumprimento desta profecia de Daniel, capítulo 7, e também do capítulo 13 de Apocalipse. A Alemanha, a Itália, a França, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Estes 6 países assinaram em 25 de março de 1957 o chamado Tratado de Roma, criando o Mercado Comum Europeu. O sucesso foi muito grande. As coisas evoluíram de uma maneira que outros países se interessaram a integrar o Mercado Comum Europeu. Assim é que em 1973, 3 outros países aderiram: a Grã-Bretanha, a Irlanda e a Dinamarca, formando assim, em 1973, já eram 9. Em 1981, entrou o 10º país, a Grécia. Alguns pensavam, então, que estava aí pronto já os 10 países, vamos dizer assim, que dariam a sustentação, a base ao anticristo. Mas em 1986, aderiram outros 2 países, Portugal e Espanha, entraram. E hoje são 15 países ao todo que formam, e outros países, ainda estava vendo os noticiários internacionais dessa semana, outros países estão interessados também em integrar o antigo, ou melhor, a comunidade europeia, principalmente esses países que deixaram a influência da antiga União Soviética e que estão ali na Europa Ocidental, estão também interessados em formar. Mas, por outro lado, alguns países originários, como a Inglaterra, a Grécia e a Dinamarca, estão tendo dificuldades para se adequar a estas normas, a estes ideais estabelecidos para a unificação da Europa. Assim é que a Grécia provavelmente será excluída da comunidade europeia porque não está conseguindo atingir economicamente aquele mínimo necessário para integrar esta comunidade, porque a Alemanha, os países ricos principalmente, eles impuseram certos parâmetros, certos patamares
para que os países que integrem, que possam integrar a comunidade europeia, atinjam estes patamares mínimos para poderem, então, ser considerados definitivamente integrantes da comunidade europeia. A Grécia está com grande dificuldade, não consegue estabilizar a sua economia. A Grã-Bretanha também tem grande dificuldade, está com dificuldades para integrar, não obstante o primeiro-ministro atual tem dito que ele vai fazer tudo para continuar dentro do mercado comum europeu, mas na Grã-Bretanha há uma resistência da população à integração da Grã-Bretanha no mercado comum. A Dinamarca já fez 2 plebiscitos, o primeiro recusou a integração, depois apressadamente fizeram um segundo, que por uma margem muito mínima de votos aprovou o Tratado de Maastricht, mas estão partindo agora para um terceiro plebiscito, que provavelmente vai tirar a Dinamarca. E assim outros países estão também com dificuldades para integrar estes países, ou melhor, esta comunidade de países ali da Europa. Eu quero dizer a você que no estágio final, eu tenho certeza serão 10 países. Eu não sei como, hoje são 15, mas no estágio final deverão ser 10 países que formarão a comunidade europeia. Irmãos, eu gostaria que você voltasse no capítulo 2, ali comigo, no livro de Daniel, naquela estátua do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, eu já ministrei nesses estudos sobre este assunto. Eu não vou detalhar, apenas vou citar e lembrar aqui, encaixar o aparecimento do anticristo nesse contexto, principalmente o reino do anticristo neste contexto. Nabucodonosor havia tido um sonho, esquecera o sonho e ficou muito perturbado, e aquele sonho era muito importante. Então ele mandou trazer os sábios, ameaçando-os, e através de Daniel, Deus deu a revelação daquilo que iria ocorrer no futuro. Então no capítulo 2, quando Daniel então traz à memória do rei o sonho que o rei tivera, no versículo 28, ele diz assim: mas há um Deus no céu, capítulo 2, versículo 28, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. Preste atenção que, não obstante a revelação comece lá nos dias de Nabucodonosor, Deus estava interessado em revelar o que haveria de ocorrer nos últimos dias. Portanto, a maior parte da profecia se refere àquilo que deve ocorrer nos dias que nós estamos vivendo, ou seja, os últimos dias. O teu sonho, aí começa então a descrever o sonho. E versículo 31 diz: tu, ó rei, na visão olhaste, e eis uma grande estátua, e essa estátua imensa e de excelente esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a paragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. E quando Daniel dá a interpretação dos sonhos, ele diz o seguinte, a respeito desta pedra e a respeito destes pés, porque nos interessam aqui os pés. Os pés aqui, irmãos, simbolizados nestes dedos, são em parte de ferro e em parte de barro. E isto mostra que, em parte, estes reinos que integrarão esta confederação de 10 países, alguns desses países serão fortes e outros serão fracos. E se você observou a leitura, a descrição desses países que eu fiz, você observou que, quando iniciou o Tratado de Roma para a criação do mercado comum, 3 desses países são fortes, ou seja, a Alemanha, a Itália e a França são países economicamente fortes, politicamente fortes e militarmente fortes. Enquanto que 3 deles são fracos, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Luxemburgo é um paísinho muito pequenininho, é uma coisinha muito pequena, é uma faixa de terra extremamente pequena.
E a Bélgica e a Holanda também são países pequenos e fracos. Então, são os pés, aí os dedos, ora de barro e ora de ferro, forte e fraco. E você sabe que essa mistura não vai dar certo. A Grã-Bretanha, por exemplo, é forte, mas a Irlanda é fraca, a Dinamarca é fraca, a Grécia é um país médio, né? A Espanha é um país forte, Portugal é um país fraco em termos de representação, em termos de economia, em termos militares e em termos de influências mundial. Então, esses países vão ser representados aqui pelos pés e pelos dedos dos pés. Então, diz aqui na interpretação, versículo 40, e haverá um quarto reino, forte como o ferro, que é o Império Romano, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrará e esmiuçará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo, né? Então, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra parte o reino será fraco. Este império do anticristo, esse reino do anticristo, com a união desses 10 estados, desses 10 países, em parte será fraco e em parte será forte. Por quê? Porque é formado de países fortes e países fracos, tanto econômica como militarmente fracos. Então, é a união do anticristo, do reino que vai dar sustentação política, base para ele agir, será assim. Agora, veja bem, versículo 44. A revelação continua dizendo, mas nos dias destes reis, ou seja, dos 10 reis, dos 10 dedos, o Deus do céu suscitará um reino, isto é, levantará um reino que não será jamais destruído. Que reino é este? O reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus implantado na terra. Nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e subsistirá para sempre. Aleluias. Aqui, irmãos, está falando da implantação do reino de Deus na terra através da pessoa de Jesus Cristo, quando Jesus vier com a igreja em poder e grande glória para estabelecer o milênio aqui na terra e depois do milênio a eternidade. Nós vamos reinar para sempre. Este é um reino que não passará para um outro povo. Por quê? Porque o povo vai permanecer para sempre, né? E o governo será sempre do Senhor. Deus reinará para sempre. Versículo 45. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, no livro de Daniel, nesta imagem da grande estátua de Nabucodonosor, este reino do anticristo, onde o anticristo terá sua base de governo, é representado pelos 10 dedos, pelos pés, em parte de ferro e em parte de barro, e pelos dedos que são em parte de ferro e em parte de barro. E se você prestou atenção, a pedra que virá, ela vai ser arrojada justamente nos pés da estátua. Ou seja, quando Jesus vier, que reino ele vai ferir? O reino do anticristo, os 10 dedos, a estátua dos pés. Ele vai ferir a estátua nos pés. E a queda vai fazer com que desapareçam todos os sistemas, todos os governos de homens existentes até hoje. Por isso é que eu entendo que a cultura, isso que nós chamamos de cultura, hoje vai mudar completamente. Não vai sobrar nenhum resquício, por exemplo, da cultura que o homem tem hoje. Nós teremos uma outra cultura, uma tecnologia celestial, vamos dizer assim. Essa nossa tecnologia hoje, que nos espanta, esse multiplicar da ciência, que é uma coisa espantosa, isso vai ficar obsoleto diante do reino de Deus que será implantado na face da terra. Essas línguas confusas que nós temos hoje, essa cultura da origem grega, romana, essa coisa toda vai desaparecer, porque não vai ficar nada. A Bíblia fala aqui que vão ser levados como o vento, não vai achar nem vestígio dessas coisas no futuro, porque o reino de Deus será implantado na terra através de nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos, estes 10 dedos aqui são os mesmos do capítulo 7, volto agora lá ao capítulo 7, são os 10 chifres. São os 10 chifres. Versículo 8 diz: eu considerava os chifres, né? E eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno. Esse chifre pequeno é o anticristo, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre pequeno, né, havia olhos como de homens e uma boca que falava grandes coisas. O anticristo será um reino, ele estará governando um reino e será um rei diferente. Agora, no versículo, quando Daniel pede a interpretação, o ser angelical que aparece na visão, ele vai interpretar isto aqui para Daniel. E o versículo 23 nos diz assim: assim me disse ele, o quarto animal será um quarto reino na terra. O quarto animal aqui é o Império Romano. Se você olhar no início da revelação do capítulo 7, você vai ver que o primeiro animal é descrito como um leão, que é o Império Babilônico, e o primeiro rei Nabucodonosor. O segundo animal é descrito como um urso, que é o Império Medo-Persa. O terceiro animal, que é o leopardo, simboliza o Império Greco-Macedônio, e Alexandre ali é o rei principal. E o quarto animal não tem nenhuma comparação na fauna, é um animal diferente. Este quarto animal é o Império Romano, que foi diferente no seu sistema de estrutura e de governo de todos os outros anteriores. Se você observar, você pode observar pelo próprio sistema de governo. No Roma, ela teve dois sistemas, mas o Senado governava, o Senado junto com o imperador, era o imperador e o Senado. Então o Senado representava o povo de Roma. Então é um animal completamente diferente. É diferente por quê? Porque os reis antigos eram déspotas, esses reis anteriores. E este quarto animal, então, essa interpretação diz que o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra. Isto é, ele vai conquistar toda a terra, a pisará aos pés e a fará em pedaços. Se nós observarmos a história, todos os reinos atuais tiveram origem ali dentro do Império Romano, principalmente na Europa, tiveram origem no Império Romano, que se esfacelou, foi feito em pedaços. E quanto aos 10 chifres, diz o intérprete celestial, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino, ou seja, do Império Romano, se levantarão 10 reis. E depois deles, depois dos 10, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Este outro é o anticristo. Então, irmãos, para nós ficarmos bem dentro da Bíblia, aquilo que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o anticristo terá a sua base no antigo Império Romano restaurado. E é o que está acontecendo hoje na Europa. Os países que formam a comunidade europeia, todos eles estavam dentro do antigo Império Romano. O Império Romano era bem maior do que os atuais 15 países ali representados. Mas esses 15 estão dentro do antigo Império Romano. Então é o Império Romano que está sendo restaurado agora e que será restaurado e que no final se comportará em 10 reinos, ou 10 reis, ou 10 reinos, ou 10 chifres, ou 10 dedos do pé, como nós quisermos aí, dentro dos símbolos que a Bíblia nos apresenta. Por isso é que nós afirmamos que o anticristo ele virá da Europa, do antigo Império Romano. O capítulo 9 de Daniel, naquela profecia que nós já examinamos, a respeito das 70 semanas proféticas, no versículo 26 ele diz assim, o anjo trazendo essa revelação a Daniel, nos diz alguma coisa concernente a isso que eu estou falando. E diz assim, e depois de 62 semanas será cortado ou morto o ungido e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir